Temos o grande prazer de conversar hoje com o cônsul de Israel em São Paulo, Ilan Stuman. É um prazer conhecê-lo, é um prazer recebê-lo no nosso canal. Primeiramente, sucesso no novo consulado. Nós tivemos um consulado muito tempo aqui, ele fechou e agora reabriu. O que aconteceu nesse gap? Em primeiro lugar, é uma pergunta que toda a comunidade e todos que têm algum relacionamento com a comunidade também se perguntam. Ele teve de fechar e agora abrir. O que aconteceu? Daria para explicar? O Ministério decidiu, por motivos de falta de verbas, por um período de tempo, fechar o consulado em São Paulo. E na hora que a situação financeira do Ministério melhorou um pouquinho, decidimos reabrir outra vez. A parte comercial, na verdade, não fechou. Todos esses anos foram mantidas e as relações econômicas com o Brasil continuaram a ser trabalhadas todo esse período. E agora nós voltamos a fazer os outros aspectos, que são os aspectos políticos, diplomáticos, a comunidade judaica e, em geral, a presença nossa aqui. Você tocou na questão da Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria, né, que é o principal órgão de comércio e de relação. Como está essa relação de comércio entre Brasil e Israel? Está melhor do que estava um dia. Tem um trabalho muito bonito feito pela Câmara de Comércio, que é o senhor Jaime Black, que é o diretor. A parte disso, nós também temos um cônsul comercial, que todos esses anos também estiveram aqui, com um escritório de 8 pessoas. E nós estamos trabalhando para entrar mais, porque a economia brasileira, todos sabem que é uma coisa em ascensão e nós precisamos estar mais presentes aqui. E para isso também é uma das razões que abriram o consulado. Para o Brasil também é muito importante a economia israelense. Hoje, o que Israel pode fornecer de mais importante para o Brasil? Israel é um país que não tem produtos. Nós não sabemos produzir, não podemos produzir, somos muito pequenos. Mas nós temos aquela faísca judaica que é a inovação e a criatividade. E você vê isso na tecnologia israelense, você vê isso também na arte israelense, em tudo que tem. Então, o que nós podemos dar para o Brasil hoje é a nossa inovação, a nossa tecnologia, a nossa capacidade de improvisar e de criar uma coisa onde não tem. E você vê isso nas invenções israelenses, sei lá, os chips que são de todos os computadores do mundo Intel, muito pouca gente sabe, são todos desenvolvidos em Israel e produzidos em Israel. A Intel tem 2 fábricas em Israel, está fabricando a terceira. O desenvolvimento da Google é grande parte feito em Israel. O desenvolvimento da HP é feito em Israel. Até tem um brasileiro lá, HP, exato. Quer dizer, o que nós podemos trazer em diversos campos, campo de segurança, o campo de medicina, é a criatividade e a capacidade de desenvolver. E de fato nós assinamos agora um contrato há 5 meses atrás entre o governo brasileiro e o governo de Israel de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia juntos. Quer dizer, um acordo que uma companhia brasileira, uma companhia israelense querem desenvolver alguma coisa juntos, porque serve aos dois lados. O governo do Brasil e o governo de Israel ajudam a financiar essa pesquisa e desenvolver. E no âmbito político, como está esse trabalho? Olha, no campo político acho que é cedo para falar. O Brasil teve agora eleições, nós não sabemos para onde vai esse governo. O que eu sim posso dizer é que as relações entre o governo brasileiro que saiu e o nosso governo, mesmo tendo diferenças sobre certos assuntos, as relações são muito boas. Nos últimos anos teve um número muito grande de visitas mútuas. As relações, eu posso dizer que as relações são cada vez mais estreitas. Nós temos diferença, mas escuta, eu tenho diferenças com a minha mulher também, continuo casado. Sr. Cônsul Ilan Stuman, na verdade, quando eles vão para Israel a primeira vez, a impressão que trazem é diferente. Inclusive, eu tenho uma entrevista aqui no canal, que eu vou deixar o endereço no descritivo aqui dessa entrevista, com o presidente Lula em 1994, quando nós fizemos essa entrevista, quando ele foi pela primeira vez a Israel, e ele voltou totalmente maravilhado e com outras impressões. Então é interessante essa visita in loco. Sim, isso é uma coisa que nós já aprendemos faz muito tempo. Uma das melhores formas de convencer as pessoas do que é Israel é trazê-las em Israel. Porque a imagem de Israel que sai em geral na média, nos meios de comunicação, é sempre quando tem um evento negativo, uma guerra, um ataque, um atentado, alguma coisa do tipo. E as pessoas aprendem que isso é Israel. Mas quando eles chegam a ver Israel e descem no aeroporto e começam a olhar em volta, você vê que é completamente diferente. O tamanho do elemento do conflito palestino-israelense é muito, muito pequeno na vida do dia a dia de Israel. Israel é uma sociedade
muito rica em cultura, rica em economia também, rica em vida, de todos os sentidos. E você vê isso pelas ruas, a violência que nós temos. Eu tenho 3 filhos que voltam no fim de semana às 2, 3 horas de casa do centro a pé. Não é que eu tenho medo que vai acontecer alguma coisa para eles, que alguém vai roubar, etc, etc. E as pessoas, quando vêm em Israel, veem essa realidade e se surpreendem, porque é completamente diferente da imagem que eles têm. Inclusive, Sr. Cônsul, uma coisa bastante interessante, uma das vezes que eu tive o prazer de estar em Israel, eu me lembro que eu tinha alugado um carro e fui deixar um casal amigo que mora lá, numa rua escura, eram 2 da manhã. Disse, cuidado, eles começaram a rir de mim. Falei, imagina aqui, totalmente seguro. É a mentalidade que a gente tem, né, e o medo que a gente tem. Eu tive semana passada num país da América do Sul e fui assaltado pela primeira vez na minha vida e me roubaram carteira, etc, etc. Eu em Israel já perdi 3 vezes nos 35 anos que eu vivo lá, carteira, e me caiu da bolsa, etc. E as 3 vezes alguém me telefonou depois de 2, 3 dias dizendo, olha, achei tua carteira no cinema, etc, vem, vai buscar aqui, etc. Não é? Isso é uma coisa que natural, que a gente nem... Você pode deixar uma bolsa e andar, não ter medo, porque ainda tem esses instintos que pode ser uma bomba, etc, etc, mas não existe roubar em Israel. Existe, não é? Que não tem crime, mas os níveis de criminalidade em Israel são irrisórios comparado a qualquer lugar desse tipo de desenvolvimento urbano. É uma cidade de Tel Aviv de milhões de pessoas, mas não existe violência como nós estamos acostumados em centros, São Paulo, até New York ou Tóquio. É realmente um lugar muito bom para isso, né? Fazer uma análise sociológica, porque eu acho que é complicado, eu não sei em 2 palavras dizer. Eu acho que Israel tem, primeiro de tudo, as diferenças sociais não são tão grandes. Nós não temos gente que tem fome e que precisa roubar para fazer isso. O Estado tem um papel muito ativo na vida social. Você não vai... A medicina é grátis, por lei. O ensino é grátis por lei. E de qualidade. Até quando você morre, o Estado paga o teu funeral e tudo, você precisa pagar lápide se você quiser do teu túmulo. Então as pessoas não têm esse incentivo de criminalidade. Você não tem por que roubar. Porque se você está com fome, você vai no assistente social. Nós não temos crianças com fome. Nós temos pobreza. Nós temos muita gente que não entra no giro de educação, não fazem faculdade, então ganham menos e são pobres. Agora, o nível de pobreza onde você põe, para nós, uma família pobre em Israel é considerada quando ela não tem a fórmula para medir, é se ela não tem carro ou se ela não tem mais de um computador em casa, e esse é o nível de pobreza. Não existe gente passando fome, não existe. E não importa se ele é judeu, se ele é árabe ou de onde ele vem, um cidadão israelense vai sempre ter um mínimo, até casa, se ele perdeu a casa, faliu, etc, etc, o Estado constrói casas que pode ser que você vai ter que esperar, você não vai receber isso imediatamente, mas nós temos ainda um Estado social que funciona. Então não tem criminalidade. Isso é muito importante. Existe drogas ainda um pouco, existe gente que faz isso, então para comprar as drogas eles roubam, mas outra vez os níveis são muito, muito, muito pequenos. Sr. Cônsul, o senhor falou sobre a questão da mídia. Qual é o seu ponto de vista? Como analisa a questão midiática? Porque, infelizmente, existe uma boa parcela de jornalistas não muito bem informados e que costuma ter não ter certo equilíbrio como deveria ter na regra básica do jornalismo, que é ouvir todas as partes e ser o mais equilibrado possível. Qual a sua análise, por gentileza, sobre essa questão? Ignorância existe em qualquer parte do mundo, em qualquer... O jornalismo de hoje mudou. Hoje em dia não todo jornalista é uma pessoa com uma formação básica intelectual que sabe analisar uma situação. E isso cria uma dificuldade, também um problema econômico, que os jornais e os meios de comunicação estão também em dificuldades. E você precisa escrever a história rápido, agora, que vai sair, internet, etc. E você não tem muito tempo de aprofundar e aprender. Então você consome o que você tem na mão. E muitas vezes as pessoas não sabem, assim como eles não sabem o que é o conflito palestino-israelense. Eles não sabem o que está acontecendo em Darfur, por exemplo. Eles não sabem o que está acontecendo na Chechênia, na Rússia. Tem uma ignorância e uma falta de tempo e uma falta de aprofundização
em outras coisas. E acho que hoje também o mundo é tão grande, tem tantos assuntos que também é difícil se aprofundizar. Então, a perspectiva de um jornalista desse, quando tem uma grande história, que tem um grande interesse, porque tem fotos que mostram, ele vai escrever o que ele sabe. E é um problema para nós. Inclusive, as próprias fotos vêm de tal forma que mostram uma inverdade. Sim, é verdade, mas isso se basear na própria foto única, exclusivamente, é delicado. Esse problema não é só Israel que tem esse problema. Os ingleses também, quando tiveram no Iraque, tem esse problema. Os americanos têm esse problema no Afeganistão. Em Israel, você pode... É um país, eu acho que eu posso dizer também, na minha experiência, que é um país pacifista. Que você tem os generais ou heróis de guerra que são de esquerda do ponto de vista político, que são pacifistas. Como é que o cara pode ser pacifista e eles são soldados? Porque ele é pacifista pela essência, mas ele é soldado porque por necessidade. Então, mas quem olha isso de fora é muito difícil de compreender. E por isso eu volto outra vez na tua pergunta. Quando você tem essa sensação, Israel, aquele país colonialista, imperialista, agressivo, etc., etc., você vem em Israel, te quebra completamente a imagem, porque você vê o que está acontecendo, você conhece as pessoas, fala com as pessoas, você vê que a realidade é completamente diferente. E esse é um desafio nosso, de trocar essa imagem e tentar convencer as pessoas que Israel tem um conflito. Nós temos um conflito e podemos também receber críticas de qual é a nossa política nesse conflito, se é justa, não é justa, se é inteligente ou não, mas não tem nada a ver com o fato que Israel é um país completamente diferente e muito mais além do conflito que existe. Quando você vem, você vê isso. Aliás, o fato de poder expressar as opiniões é porque ela é a única democracia na região. Exato. Também isso para mim é uma coisa tão óbvia que deveria óbvia ser. Que eu nem penso nisso, mas o fato que, por exemplo, nós temos conflito com os palestinos, mas as pessoas se esquecem que no parlamento israelense tem palestinos. Aí que está. No Ministério de Relações Exteriores nós temos palestinos que são embaixadores. Eu tenho um amigo que até visitou o Brasil alguns anos atrás, Ali Yahya, que é embaixador na Grécia, que é um palestino, muçulmano, religioso, israelense. Interessante. O Supremo Tribunal tem 9 juízes, um deles é um árabe, que foi aceito não porque ele é árabe, porque ele é um bom juiz, cidadão, e chegou a isso. Mas isso é uma coisa que para mim é óbvio que uma sociedade judaica como Israel tem que ser democrática e isso é básico, não tenho que trocar. Só para terminar, peço a sua mensagem e também, como você fala um português tão bem, gostaria um pouquinho da sua origem. Você é paulista? Eu sou paulista, eu nasci em São Paulo há muitos anos atrás, 53 anos atrás, e fui para Israel quando eu terminei o colegial, em 75, e desde então vivo em Israel. E agora, como parte da minha carreira diplomática, fui mandado para abrir o consulado aqui em São Paulo, já que eu falo português e conheço a cultura um pouco melhor do que outra pessoa que não cresceu aqui. Maravilha. E essa é a minha história de vida. Então, muito sucesso e sua mensagem final, por gentileza. Minha mensagem final, eu acho que a minha mensagem final, se para quem estiver interessado, venham a Israel, venham visitar. Eu acho que nós somos um país muito bonito, nós somos um país vivo, muito parecido, na verdade, com o Brasil. O jeitinho brasileiro e a chutzpah israelense tem muito a ver. E eu convido vocês a ver isso lá em casa.